Olá, pessoal, bem-vindos de volta à nossa continuação, parte 2 desta aula 20. Nós estamos na 20ª aula já de álgebra linear, ainda falando de imposto e nulidade. E já vou apresentar a bancada para vocês aqui, que é uma continuação direta mesmo já da aula anterior. Essa é para ser uma aula mais curta, que na verdade eu só vou apresentar um resultado. Acabei quebrando em duas partes só para não ficar muito extensa, tá, pessoal? A primeira parte mesmo. E eu quero apresentar aqui um resultado para vocês, que ele vai demorar um pouquinho assim para a gente entender. E aí eu faço mais um exemplo e já encerramos essa parte de posto e nulidade, que é justamente a dimensão da imagem e a dimensão do núcleo. Usamos o teorema do núcleo-imagem. Enfim. Pessoal, para eu poder falar desse resultado, tem um resultado que a gente já viu lá atrás, que a gente inclusive fez em aulas anteriores vários exemplos, que dada uma base do domínio, existe uma única transformação linear que leva cada elemento da base em um elemento do contradomínio. Então, existe um subconjunto de vetores do contradomínio, de tal forma que existe uma única transformação que pega cada elemento da base e leva num elemento do contradomínio. Então, veja bem o que eu vou falar. Lá eu estava falando que base leva em conjunto, ok? Dado uma base de U, eu pego esta base, U sendo o domínio da transformação, ok? Então, tem uma transformação que vai de U em V, pega uma base do domínio, do U, existe uma única transformação que pega cada elemento da base e leva em um único elemento de um conjunto do contradomínio V. Perfeito? O que esse exercício está falando aqui agora é o seguinte, eu vou pegar aqui um espaço de dimensão M de Maria, tá? Eu até pedi desculpa, porque é padrão a gente já digitar, eu acabei digitando N aqui, mas é M também no meio do teorema, tá? Já corrigi aqui antes de começar a aula. Essas afirmações que eu estou colocando A, B, C e D, elas são equivalentes, tá? O que significa? Significa que se uma acontece, todas as acontecem. Para provar isso daqui, matematicamente existe um mecanismo, quando se aprende em lógica, que se vale A, a gente prova que vale o B, se vale o B, a gente prova que vale o C, se vale o C, a gente prova que vale o D, se vale o D, a gente prova que vale o A. Então, como A leva em B, B leva em C, C leva em D, D leva em A, logicamente falando, significa que cada um leva em cada um. Tá certo? Por exemplo, o A pula para o C. É simples, você vai de A para B, de B para C. Logicamente, é isso que a gente faz, logicamente, no sentido da lógica, tá? Não de facilidade. E aqui agora eu quero chamar a atenção com vocês uma coisa. A primeira afirmação que eu quero pegar aqui é: eu tenho um espaço onde o meu domínio tem dimensão M de Maria, ok? E eu quero que a minha aplicação seja uma aplicação injetora. Olha como a coisa vai mudar, certo? Se a minha aplicação for injetora, aquele resultado da aula passada não leva uma base do U para um conjunto qualquer, certo? Vai ser exatamente essas equivalências que vai acontecer aqui. Se a minha T é injetora, quando eu pego um conjunto L e I, veja bem, que aqui é meio estranho, né? Porque isso aqui a dimensão é M, né? Se a dimensão minha é M, pera lá, isso aqui não é um conjunto L e I, isso aqui é uma base, né? Então, o T de 1, o T de 2, o T de M é um conjunto Li lá na imagem. Eu vou fazer um desenho aqui que vai ficar claro para vocês. Só que eu consigo provar que se esse conjunto é Li, a dimensão da imagem é M. E como a função ela é 1 a 1, ela é injetora, eu provo mais do que isso, que se esse cara é, na verdade, uma base, isso aqui também é uma base. Moral da história, eu não levo mais em conjunto, eu levo numa base. Não na base do espaço, base da imagem, tá? É bom ficar claro isso. Eu vou fazer um desenho aqui que fica mais claro. Quer ver, ó? Vou pegar aqui, ó, o 1, o 2, o 3. Isso aqui continua até o UM de Maria. Esse aqui é minha base, vai, já que está acontecendo um A, B, C e D ao mesmo tempo. Esse é meu conjunto U. E meu conjunto V, eu chamei ele aqui, ó, de V1, V2, V3, 3 pontinhos, VM, VM mais 1, 3 pontinhos, VM. É no sentido para falar que o conjunto... Nossa, ficou tudo meio torto aqui, né? Eu tô meio torto aqui também. Mas, enfim. Esse é meu conjunto V. E, pessoal, como a minha T ela é injetora, né?
Então, eu não posso ter dois caras daqui ligando pelo mesmo daqui, né? Então, eu vou pegar, para facilitar, vou ligar o 1 no V1, o 2 no V2, o 3 no V3, três pontinhos ligando os três pontinhos e o M ligando no VM. Quem que é a imagem dessa minha transformação linear? A imagem é esse conjunto aqui, ó. Tá? Aqui eu vou colocar aqui esse cara aqui, a imagem de T. Dá uma olhada aqui, ó, só para vocês entenderem quem que é o V1. O V1, ele é o T de 1. O V2, ele é o T do 2, e assim por diante. Beleza? Até a gente chegar no... Opa, peraí, tem uma caca aqui, ó. A imagem é aqui, ó. Esse aqui não, tá? Não. Esse aqui não. Foi mal, gente. Então, VM mais 1 tem que estar para fora. Beleza? A imagem não tá ali, não. E o VM é o T do M. Tá certo? Veja bem, se esta função ela é injetora, diferente de lá de trás, quando não era injetora, eu poderia ter, por exemplo, dois caras daqui associados ao V2, tipo, porque cada um daqui tem que estar com cada um daqui. Lá, o conjunto poderia ter elementos repetidos, não tinha problema nenhum. As dimensões eram distintas. Eu, na verdade, nem tratava de dimensão naquela situação lá. Mas essa aqui é a situação que está acontecendo com esse meu problema. A minha T, ela é injetora, ela leva base do U em base da imagem. Agora, esse conjunto V1, V2, V3 e VM é uma base da imagem. Presta atenção, não é uma base do V, porque tem mais elementos aqui, ó. Não tem como ser uma base de V. Por quê? Porque essa base aqui tem M vetores. A imagem tem M de Maria vetores. O meu conjunto V tem mais de M vetores. Então, vamos supor que se aqui o M fosse 4 e fosse mais 2 aqui, o meu V tem dimensão 6. Tá? Então, toma um pouco de cuidado aqui, que eu estou lidando com a seguinte situação. Se T ela é injetora, então eu pego o mais importante é o A e o D, tá? Eu pego uma base de U, e levo numa base da imagem de T em V. Não é base de V, é uma base da imagem. Esse resultado ele acaba sendo importante, por quê? Porque ele vai ajudar a crescer, inclusive, o assunto da próxima aula, que é a gente falar de espaços isomorfos, certo? Seja lá o que significa isso, que é a próxima aula. Lá atrás, eu pegava base de U e levava em conjunto. Agora eu estou pegando base de U e levando em base da imagem. Na próxima aula, eu vou pegar na base do U e levar em base de V. Que é algo mais ainda, é como se eu tivesse estendido mais o meu problema, perfeito? Inclusive, eu vou referenciar esse teorema na próxima aula, perfeito? Bom, com isso, a única coisa que eu quero mais chamar a atenção, reforçando, para a gente já ir, por exemplo, é que toda vez que você tem uma aplicação injetora, você leva base do domínio numa base da imagem. Não falei contradomínio, tá vendo? Falei base da imagem. Base para o contradomínio é assunto da próxima aula, perfeito? Isso é importante. Aí, como é que a gente vê que a T é injetora mesmo? Basta analisar que o núcleo da transformação é formado apenas pelo vetor nulo. A gente já viu isso na aula passada. Perfeito? Essas duas afirmações aqui, elas são mais importantes. Porque, pessoal, se aqui é LI, se esse conjunto ele é LI, então é óbvio que se a dimensão é M, vai ser base. Tá certo? Tem que ser base. Todo conjunto LI com M vetores, a dimensão do domínio é M, a dimensão da imagem também vai dar M, porque ela é injetora, né? Então, se só é 1 a 1, vai dar M aqui. Se aqui é M, já por hipótese, né, pelo enunciado do problema, é óbvio que isso daqui seria uma base. Perfeito? Bom, só tem um exercício que eu quero fazer com vocês aqui, porque eu junto todas as ideias de todos, eu coloquei exemplo 4, que é justamente continuação da aula passada, tá? E aí, ele é com a cara de questão de prova já, tá, gente? Eu não vou dizer que ele é uma questão de avaliação minha ainda, porque para eu montar uma única questão, acho que em cima disso daqui, eu ainda preciso falar de automorfismo e isomorfismo, que é o assunto da próxima aula. Aí eu acho que eu teria pacote suficiente para fazer uma única questão de aula. Então, o que eu pedi? Olha o item A, e olha o item B, e olha o item C. Todos os itens são nada mais, nada menos do que assuntos do que eu já falei. Esse item C é completamente de base. Completamente de base, a gente já falou lá atrás. Só que agora tem uma condição especial. O item B, eu quero uma base que contenha um núcleo.
que é o item A. Como que eu determino o núcleo de uma transformação? A gente já viu de cor e salteado como que determina o núcleo, que é o que eu vou fazer aqui. Como que eu determino uma base para o espaço imagem? A gente já sabe também, é só isolar o X, o Y, o Z, e nesse caso também tem o T. Tá certo? E a gente vai obter uma base da imagem. Já pelo teorema do núcleo da imagem, a gente já dá para saber se o conjunto gerador que a gente vai obter da imagem é uma base ou não. Porque a gente tem como descobrir a dimensão da imagem, uma vez que eu já, pelo item A, vou ter o núcleo e, consequentemente, a dimensão do núcleo. Então, assim, é um pacote de tudo que eu fiz agora. Então, vamos construir cada item devagarzinho, que aí a gente consegue chegar no denominador comum. Então, primeira coisa, eu quero uma base para o subespaço do núcleo. O núcleo é um cara que está no R4. Então, um XYZT pertence ao núcleo T. C e somente C, o T dele dá o vetor nulo do contradomínio. Quem que é meu contradomínio? R3. Tá? Então, ele tem que dar o vetor nulo do R3. Um cara pertence ao núcleo, o núcleo está no domínio. Então, um cara do domínio R4, XYZT, pertence ao núcleo da T, C e somente C. O T dele dá o vetor nulo do contradomínio. Por quê? Porque o T de alguém mora aqui. Certo? Então, 0, 0, 0. Por isso que aconteceu isso. C e somente C. Vamos lá. Pessoal, ó, a vírgula, eu vou até reforçar, ó, tá aqui e tá aqui, tá? Pra gente não confundir qual que é a primeira, segunda e terceira entrada. C e somente C. X menos 2y mais t, vírgula. 2x mais y menos e, vírgula, 5y menos e menos 2t tem que ser igual a 0, 0, 0. E como já é padrão, a gente chega num sistema linear. X menos 2y mais t igual a 0. 2x mais y menos e igual a 0. E 5y menos e menos 2t é 0. Ok? Cheguei nesse sistema linear aqui. Bom, aqui tem que fazer escalonamento, você pode fazer por matriz aumentada, enfim. Você vai resolver esse sistema linear, vou deixar para vocês resolverem esse sistema linear, e eu vou chegar em duas soluções, que x é 2/5 de z menos 1/5 de t, e que o y é 1/5 de z mais 2/5 de t. Né? Portanto, um cara do R4 pertence ao núcleo da T, se somente se o X tiver essa cara e o Y tiver essa cara. Se e somente se o meu X for 2/5 de Z menos 1/5 de T, vírgula. Esse é meu X, né? Quem que é meu Y? É 1/5 de Z mais 2/5 de T, vírgula, e aí Z e T se repetem. Z e T. Ok? C e somente C. Aliás, C e somente C não. Agora aqui é um igual, né? Igual a, coloco o Z em evidência. Isso vai dar 2/5. 1/5. 1 e 0. 1 e 0. Mais, coloco o T em evidência agora. Vai dar menos 1/5. 2/5, que é a segunda entrada. 0 e 1. Né? E assim, o núcleo da T, deixa eu subir aqui agora, o núcleo da T, a base dele, ó, é dada pelos vetores 2/5, 1/5, 1, 0, vírgula, menos 1/5, 2/5, 0 e 1. Pessoal, presta atenção, vou ter que virar a folha aqui, não vai dar para escrever aqui, ó. Ou qualquer múltiplo desse vetor também é base. Eu não gosto de trabalhar com fração. Então, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar esse cara por 5 e esse cara por 5. Posso fazer isso? Posso, porque qualquer múltiplo de qualquer... Pelo amor de Deus, não é multiplicar esse por esse, tá? Não vai fazer uma loucura dessa. Para você obter... Essa é a aula de base, tá? Para você obter uma base, basta você pegar qualquer múltiplo desse com qualquer múltiplo desse. Então, eu vou multiplicar por 5 para assumir a fração, e vou multiplicar por 5 para assumir a fração. Então, o que vai dar? Vai dar 2, 1, 5, 0,
e menos 1, 2, 0 e 5. Beleza? Eu vou trabalhar com essa base. Então, ou o núcleo da T é formado pelos vetores. Como que dava mesmo? 2, 1, 5, 0, vírgula, o outro menos 1, 2, 0 e 5. Eu só multipliquei por 5 cada vetor. Isso daqui já é base, tá? Por que é base? Repetindo o que eu já falei em aulas anteriores, esse cara não é múltiplo desse. Só tem dois vetores, como este não é múltiplo desse, então os dois são LI, portanto base. Ok? Morreu o item A. O item A pedia exatamente para a gente determinar uma base do núcleo. Agora eu quero determinar uma base para a imagem. Vamos lá. Item B. Beleza? O item B, eu vou pegar então a minha transformação, como que eu determino uma imagem. Aliás, mentira. Antes de eu fazer isso daqui, pelo teorema do núcleo da imagem, vamos ver quantos vetores eu já tenho no meu gerador. Quantos vetores eu vou ter na minha base, para depois eu comparar com o meu gerador. Isso que eu quis dizer. Pelo teorema do núcleo da imagem, a dimensão do domínio, que é quem aqui? É o R4, tá? Então, a dimensão do R4 é igual à dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. Ok? Dimensão do núcleo mais a dimensão da imagem. A dimensão desse dá 4, a dimensão desse dá 2, portanto, uma conta rápida, a gente já chega que a dimensão, da imagem é 2. Vamos guardar isso aqui. Ah, professor, mas o senhor não pediu para calcular a dimensão da imagem. Por que você está calculando? Vocês vão entender por que agora, certo? Eu já sei que a base tem que ter 2 vetores. Isso me ajuda horrores. Logo, agora sim a gente vai repetir os processos lá das primeiras aulas de como que determina a imagem. Eu vou pegar de novo, que era o que eu ia fazer aqui, né? Eu vou pegar de novo a XYZT, que a transformação que o meu exercício deu, e vou isolar o X, o Y, o Z e o T. Eu só estou copiando a transformação que o exercício deu, tá, gente? Não tem nada de assustador no que eu estou fazendo aqui, não. 5Y menos Z menos 2T. Foi assim que eu ensinei vocês a determinar a imagem. Até era um bônus de um exercício da aula passada, enfim. 5Y menos Z menos 2T. Né? 5Y menos Z menos 2T. 2X mais Y menos Z. 2x mais y menos eu. Só copiei a t com o exercício deu. Agora eu vou igual, né? Igual aqui, passei o igual aqui para baixo também. Vou isolar o x. Quem que vai dar, 1, 2, 0. 1, 2, 0. Mais y menos 2, 1 e 5. Menos 2, 1 e 5. Mais z. Coloco o z agora. 0, menos 1 e menos 1. 0, menos 1 e menos 1. E coloco o t, por final, 1, 0 e menos 2. 1, 0 e menos 2. Deixa eu ver se eu não fiz nada errado. 1, 2, 0, menos 2, 1, 5, 0, menos 1, menos 1 e 1, 0, menos 2. Logo, olha só, quem é o conjunto gerador da imagem? É o 1, 2, 0, menos 2, 1, 5, 0, menos 1, menos 1, e 1, 0 e menos 2. Este cara não é base, vamos colocar aqui, não é base. É apenas gerador. Pessoal, por que conjunto gerador, tá, gente? Então, é apenas gerador. Por que eu tenho certeza absoluta que esse cara não é base? Bom, por 2 motivos, né? Aqui eu tenho 4 vetores, a minha imagem tem que ter, uma base da imagem tem que ter no máximo 3, né? Mesmo falatório de sempre, pois afinal de contas, a imagem é o subconjunto do contradomínio. Se a dimensão do contradomínio é 3, a minha imagem pode ter no máximo, então, 3 vetores ali. Perfeito? E aqui deu 4. Só que mais do que saber que isso aqui já é LD, é saber que não tem apenas um LD, tem 2. Tem 2 vetores aqui que vão sumir na hora que eu fizer a questão do escalonamento. Por quê? Porque quando eu fizer isso daqui, eu já sei pela parte anterior, pelo teorema do núcleo da imagem, que a dimensão da imagem é 2. Então eu vou pegar esse e esse. Não, você tem que ver aqui, fazer o escalonamento para saber quem é a combinação linear de quem. Tudo bem que se um conjunto LD, um conjunto LD, um vetor é a combinação dos demais. Só que nesse caso aqui eu tenho 2 vetores que são a combinação dos demais.
né? Então, nesse caso, o que a gente precisa fazer, de acordo com a aula lá de completamento de base, é pegar esses vetores com combinação linear da base canônica, pegar os escalares da base canônica e fazer o escalonamento da matriz dos coeficientes, que nesse caso aqui é 1, 2, 0. Quando eu estou em R3, Rn, R4 é fácil. É o próprio vetor, é 1, 2, 0, menos 2, 1, 5. Quando trabalha com polinômios que vocês se matam. Matrizes também, você se tende a perder um pouco. Menos 2, 1, 5, 0, menos 1, e 1, 0 e menos 2. Você vai fazer o escalonamento aqui. Pessoal, eu fiz uma situação aqui, ó, que para mim era mais prático. Eu peguei esse vetor aqui e troquei ele, tá? Eu poderia fazer isso, eu não precisava. Na verdade, por causa desse 1, menos 1 que apareceu aqui, eu vi que era uma... Ah, precisava, professor? Não. Mas eu fiz isso. 0, menos 1 e menos 1. Troquei com a segunda linha. Menos 2, 1, 5 e 1, 0 e 2. Bom, vamos ganhar tempo aqui. Na hora que você escalonar isso daqui, só vai ter mais dois escalonamentos, que é esse, mais duas vezes esse mais duas vezes esse. Aí esse daqui já sairia de graça, tá? Por isso que eu troquei a linha. Isso daqui vai dar 1, 2, 0, 0, menos 1, menos 1, e essas duas linhas zeram. Moral da história. Eu vou ter que cancelar esses dois aqui, ok? Cancelar esses dois aqui. Eu não quero pegar esses dois, eu vou pegar esses dois aqui, ó. Beleza? Poderia pegar esses dois aqui? Poderia. Não tem problema nenhum. Lógico, desde que zerasse aqui. Eu só sei que quando eu peguei esses dois, pego esses dois, que na verdade são esses dois aqui, né? Vou tomar um pouquinho de cuidado aqui. Então, ó, são esses dois aqui que eu vou pegar para imagem. Portanto, a imagem de T, ela é igual a 1, 2 e 0 e 0, menos 1 e menos 1. Ok? Então, matamos o item B, determinamos uma base para o subespaço imagem, e agora ele quer uma base do R4, ele quer uma base do R4, que contém uma base do núcleo, ou seja, ele quer uma base do R4, que contém uma base que a gente encontrou no item anterior. Isso daqui é uma revisão, certo? Eu até escrevi aqui, ó, da aula de completamento de base. Completamento de base, que foi a aula 13, parte 2. Pessoal, esse item C tem a ver com coisa lá de trás, então vocês veem como que as coisas são acumulativas. Se eu quero uma base do R4 que contém uma base do núcleo, então eu chamei de beta, né? A base eu chamei de beta, vai. Então, a base beta, ela necessariamente vai ter que ter os vetores que eu encontrei no item A. Cadê? O item A está aqui. A base do núcleo está aqui, ó. 2, 1, 5, 0, menos 1, 2, 0, 5. Então, 2, 1, 5, 0 e menos 1, 2, 0 e 5. Agora eu tenho que vir aqui e completar esta base de forma que ela seja uma base do R4. Se eu já tenho dois vetores que são aí, eu tenho que completar com mais dois. Lá da aula 13.2, a gente viu que eu posso complementar uma base, completar uma base, não complementar, aqui é completar mesmo uma base, com os vetores da base canônica do espaço que você está. No caso do R4, se esse aqui é o primeiro, esse vai ser o segundo vetor da minha base, quem que seria? Pode ser qualquer um, mas eu vou pegar lá... Pessoal, completamente de bases, existem infinitas bases no espaço. Eu estou pegando uma ideia lá que eu ensinei para vocês lá atrás. Quem que seria o terceiro vetor aqui? Vai ser o terceiro vetor da base canônica. Então, eu vou colocar aqui o 0, 0, 1, 0, e eu vou colocar aqui o 0, 0, 0, 1. Sem precisar mostrar mais nada, eu sei que eu ensinei isso para vocês na aula 13.2, que 13 parte 2, esse ponto 2, tá? Que se você pega dois vetores LI e complementa com vetores da base canônica, se esse é o primeiro, esse é o segundo, você complementa com o terceiro da base canônica e o quarto da base canônica, o conjunto inteiro é base. Lembre que quando você tem um conjunto de dois vetores LI, você acrescenta mais um no espaço de dimensão 4, pode ser LD ou LI. Perfeito? Só que nesse caso eu sei que é LI. Por quê? Porque esse terceiro vetor, ele é o terceiro vetor da base canônica do R4. Agora eu tenho três vetores que são LI.
Quando você coloca um quarto vetor num espaço de dimensão 4, esse quarto vetor pode ser LD ou LI com os 3 que já tinham. Mas eu sei que esse quarto vetor aqui, ele é LI com os 3 anteriores, porque ele é o quarto vetor da base canônica. Então, quando a gente faz um completamento de base, pegando os vetores da base canônica, eu sei que ele vai ser LD ou LI. Não vai ser LD, vai ser LI. Perfeito? Portanto, esse cara aqui é base do núcleo, é base da R4 que contém o núcleo da transformação linear pedida. Perfeito? Bom, pessoal, com isso nós encerramos a nossa aula de post-nulidade, né, dimensão da imagem, dimensão do núcleo. E a próxima aula, a gente já, por incrível que pareça, já está encerrando essa parte de transformação linear. Na verdade, eu diria que eu estou da metade caminhando para a segunda metade. Né? Já passamos da metade da parte de transformação linear. Não estou falando do final do curso, ainda tem muita coisa para falar, tem espaço com produto interno e diagonalização de operadores. Lembre, tá? Em alguma aula eu falei isso daí, que são 5 partes do curso: matriz, sistemas lineares determinantes, espaços vetoriais, base, dimensão, completamento de base, até chegar antes de transformação linear, tudo de transformação linear, que é o que a gente está vendo agora, que eu falei que a gente acabou de chegar na metade, mais ou menos, e ainda tem espaço com produto interno e diagonalização de operadores. Então, tem bastante coisa para ser falada aí ainda. Mais uma vez, agradeço a participação de vocês, como sempre. Peço, vocês já sabem, não custa relembrar. Se inscrevam aí no canal, quem ainda não se inscreveu, e compartilhem esse vídeo com seus amigos. Pessoal, muito obrigado e aguardo vocês para a nossa aula de automorfismo e isomorfismo no próximo vídeo. Um abraço e